Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, depois acho que de 2 ou 3 semanas sem vídeo aqui no canal, uma correria danada nesse final de ano. Hoje eu consegui um tempinho para vir aqui produzir esse vídeo para vocês. Outra coisa que fazia muito tempo que eu não fazia aqui no canal é falar sobre assuntos técnicos aqui nos nossos vídeos, né? E hoje eu escolhi um assunto bem técnico mesmo, que assim, eu acho que é meio que inédito no YouTube BR, pelo menos eu nunca vi ninguém abordando sobre esse assunto, que é a reciprocidade nos filmes, ou então o erro de reciprocidade. O que é isso? É uma coisa, como eu disse, muito técnica, que é extremamente importante para pessoas que gostam de fotografar com filme, principalmente aquelas pessoas que gostam de ter um controle mais absoluto na sua exposição, na sua revelação, ou seja, no seu resultado final. Mas o que seria então essa reciprocidade, ou então o erro de reciprocidade? A gente sabe que, dependendo a condição de luz, dependendo do resultado da nossa fotometria, nós podemos utilizar várias combinações entre velocidades e abertura do diafragma e conseguir o mesmo resultado. Por exemplo, eu fotografando numa condição de luz X, a minha câmera, o meu fotômetro, me indica lá que eu preciso usar 5,6 de abertura e 105 de velocidade. Caso eu queira usar f8 de abertura, eu posso usar 60 de velocidade, que eu vou manter a minha exposição. Então eu posso começar lá com 22 até 1.4, mudando, compensando essa exposição, mudando esses fatores, né? Para cada ponto que eu tiro pelo diafragma, eu acrescento pelo obturador, ou vice-versa, né? Então dessa forma eu mantenho a minha exposição com configurações diferentes, a fim de que ou trazer um efeito de borrado congelado, ou então um efeito de profundidade de campo, né? Mantendo a minha exposição equilibrada, variando esses fatores, né? Também lembrando que o ISO do filme também vai influenciar nisso daí, mas como no analógico é um pouquinho diferente, né? A gente não fica mudando toda hora o ISO do filme, ele é um ISO nativo, vamos dizer assim. Então o que eu tenho para equilibrar a minha exposição é obturador e diafragma. Porém, dependendo da combinação que eu use muito ao extremo, por exemplo, alguma combinação que eu tenha que usar velocidades acima de 1000 avos de segundo, né, de 1 milésimo de segundo, ou abaixo de 1 segundo, essa combinação, ou seja, essa lei de reciprocidade, ela começa a ser afetada, ela começa a não responder mais precisamente. É aí onde nós começamos a ter o quê? Os erros de reciprocidade. Então, por exemplo, se eu tô lá em 60 de velocidade e 8 de abertura e vou fechando o meu diafragma, ou a minha luz vai caindo, ou eu coloco um filtro que anula um pouco dessa luz, eu vou ter que ir baixando a minha velocidade. Até meio segundo, mais ou menos, né? Não tem problema nenhum, o filme consegue responder de forma adequada. Só que quando eu tenho velocidades abaixo disso ou acima de 1 milésimo de segundo, eu preciso fazer o que a gente chama de correção. Eu preciso corrigir a reciprocidade do meu filme para que eu não tenha erros de exposição, né? É muito comum a gente fotografar dessa maneira, né, levando em conta toda essa reciprocidade abaixo, com velocidades abaixo de 1 segundo, e na hora de revelar o filme, pô, todas as fotos ficaram boas, mas essa que eu usei uma velocidade muito baixa, ela ficou subexposta, porque o filme não consegue responder direito à revelação, à luz, enfim, para aquela exposição. É aí onde entra então uma tabelinha que eu tirei desse livro aqui, ó, a Revelação em Preto e Branco. Eu acho que no Tudo Sobre o Negativo também deve ter, não sei se no formulário fotográfico tem. Olha aqui, ó, essas tabelinhas que são super simples de você interpretar, eu vou colocar aqui. Aqui traz o seguinte, tá? Nesse livro, pessoal, ele traz algumas tabelas gerais para cada fabricante, mas na verdade, se a gente pegar o datasheet, que é uma espécie de bula que cada fabricante faz para cada tipo de filme lançado, ela tá com uma correção melhor ainda. Aqui é um geralzão, tá? Mas eu vou pegar, por exemplo, a tabela de reciprocidade para filmes da Ilford. Eu vou colocar aqui na tela e vocês vão acompanhando comigo aqui, tá? No eixo horizontal, eu tenho a exposição indicada em segundos, ou seja, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 segundos. Isso é o que a câmera me indica, é o que a fotometria está me indicando.
E no eixo vertical eu tenho a correção, ou seja, o tempo de exposição corrigida também em segundos. Então eu vou pegar aqui, ó, se eu for fotografar, por exemplo, com filmes da Ilford e for usar uma exposição de aproximadamente 5 segundos, o tempo corrigido lá na frente vai ser próximo aos 20 segundos, mais ou menos. Olha só, é bastante diferença. Então você pode ver que nessas ocasiões é muito importante que você corrija isso, né? Se você for parar para pensar 5 para 20, é 3 vezes o tempo a mais que você tem que deixar a luz entrando ali no seu obturador para conseguir uma exposição equilibrada, uma exposição corrigida, né? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Se eu for fotografar com 15 segundos, eu tenho que deixar mais ou menos próximo aos 50 segundos, né? E isso, lembrando, se 15 segundos for o que a minha câmera está indicando, o que a fotometria está indicando, eu preciso corrigir isso próximo aos 50 minutos. 20 segundos, olha lá, tá quase 75. 25 segundos, né, ultrapassa os 100 segundos. Então, dessa forma, eu consigo corrigir. Isso para exposições abaixo de meio segundo, ou 1 segundo mais ou menos, né? Geralmente eu utilizo isso para baixo de 1 segundo. Basicamente, ó, eu tenho uma regrinha, tá? Toda vez que eu for fotografar, que a fotometria está me dando uma velocidade abaixo de 1 segundo, eu já coloco 2 pontos de luz aí em cima, tá? Se eu for fotografar com mais que isso, 5, 10 segundos, eu coloco às vezes 3 pontos de luz, né? Então, com isso, você já consegue corrigir bastante essa reciprocidade. E o mesmo a gente precisa fazer quando fotografamos com velocidades superiores a 1 milésimo de segundo, né? E aqui tem uma tabelinha de reciprocidade também, já para outro tipo de filme, né? Para os filmes T-Max da Kodak. Também vou colocar aqui na tela e vocês acompanham comigo aqui, ó. Por exemplo, na primeira coluna lá no meio, você tem ali, ó, 1/1000, ou seja, 1 milésimo de segundo. Até aí você não precisa fazer correção nenhuma, né? A mais do que isso, por exemplo, 1/10.000, você precisa corrigir em meio ponto. 1/100.000 mais 1 ponto. Aí vem a pergunta, né, pessoal? Mas eu não conheço nenhuma câmera que atinja essa velocidade de 10.000, 100.000. Reciprocidade, por exemplo, se você estiver fotografando em 4.000 de velocidade e f2.8, se você fecha o seu diafragma para f4, a luz equivalente que vai entrar ali é equivalente a 8.000 de velocidade. Se você fecha para f5.6, 16.000 e assim por diante. E aí é onde você chega nesses parâmetros, tá? Então também a questão do diafragma vai influenciar nessa situação. Deu para entender? E a mesma coisa lá embaixo, ó, se você continuar olhando essa tabela de erro de reciprocidade, depois de 1 segundo, ó, mais 1 ponto, depois de 10 segundos, mais 2 pontos e 100 segundos, mais 3 pontos. E se você reparar bem nessa tabelinha, lá na primeira linha, você tem lá exposição em segundo, correção na abertura do diafragma, ou ainda você pode corrigir isso no tempo de exposição e no ajuste do tempo de revelação. Então eu vou deixar essa tabelinha mais um pouquinho para vocês fazerem um print e tal, para vocês entenderem como que funciona. Vamos ver mais uma aqui, ó. Para filmes da Kodak, a reciprocidade, tá? Mesma coisa, agora não é tabela, vamos voltar para um gráfico. Tempo de exposição na linha horizontal e tempo de exposição corrigido na linha vertical. Olha lá, se eu for fotografar com filmes da Kodak e numa exposição de 2 segundos, ele está pedindo para eu ajustar esse tempo para 5 segundos. Se eu for fazer isso com 4 segundos, está dando aqui 15 segundos, é isso mesmo? Deixa eu ver. 15 segundos de exposição. Então, dessa forma, eu consigo corrigir o meu erro de reciprocidade nos filmes fotográficos. Então, se vocês conseguiram entender tudo isso, você vai conseguir ter muito mais controle na sua exposição, né? Lembrando que isso é uma coisa muito técnica e que neste livro aqui, essa correção do erro de reciprocidade é trazido de uma forma bastante geralzona para vários filmes numa única tabela. Mas cada filme, o 3x, o HP5, o FP4, enfim,
filmes coloridos, isso também vai acontecer. Cada filme, né, o fabricante coloca essas informações no que a gente chama de datasheet. Eu acho que eu vou fazer um vídeo qualquer hora falando sobre o datasheet dos filmes, que também são informações muito importantes de revelação. Na verdade, é uma bula sobre aquele filme, tá? Em relação cor, filtro, revelação, tudo isso. Eu vou falar sobre isso qualquer hora aqui. Então são informações muito técnicas que você consegue abordar para ter muito mais controle na sua exposição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça aí, gente, se inscreve no canal, dá uma força pra gente, divulga essas informações, que como eu disse, são informações que pelo menos eu até hoje acho que não se encontra dessa forma aqui no YouTube brasileiro, tá? Não deixe de seguir a gente lá no Instagram também e compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.